Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais essa aula do canal aqui do Ciência e Brisa, aula de número 5, vinculada a esse curso de microhidrodinâmica, essa mecânica dos fluidos, das coisas pequenas em baixos Reynolds, né? Esse curso que ele foge um pouco a esse padrão assim habitual dos cursos mais especializados em mecânica dos fluidos, porque o fato da gente não precisar lidar com um termo não linear da equação de balanço de quantidade e movimento, isso abre muitas portas para investigações de origem mais analítica, né? De tal sorte que acaba que esse curso ele tem uma cara meio diferente, por exemplo, de outros cursos mais semelhantes entre si que a gente poderia pensar nesse contexto de assuntos mais avançados de mecânica dos fluidos. Então, por exemplo, sei lá, eu gravei aqui no canal, um tempo atrás, um curso de modelagem numérica da turbulência. E a turbulência, ela já começa a partir de um ponto de origem que já inviabiliza grandes progressos assim mais analíticos, porque ela não pode negligenciar o termo não linear da equação de balanço de quantidade e movimento. É claro que isso não a transforma numa ciência mais ad hoc ou heurística. Existem muitas construções lógicas, argumentativas, dedutivas a partir de uma perspectiva assim mais matemática dentro desse campo da modelagem, por exemplo, da turbulência, mas ali assim a coisa vai muito no sentido de você olhar para a equação cheia que governa esse movimento de um fluido, e aí você tem que tentar pensar em maneiras de computar ou caracterizar, quantificar esses efeitos não lineares, mas você fica muito travado assim por essa presença de um termo não linear que te inviabiliza, por exemplo, fazer algo semelhante ao que eu fiz na última aula nesse curso, quando eu apresentei a solução fundamental, em que eu resolvi analiticamente um escoamento super abstrato, que é esse escoamento induzido por uma singularidade de força num fluido infinito inicialmente em repouso, né, e em baixo Reynolds. Aquilo ali é uma coisa muito abstrata, mas é uma coisa que é passível de uma lógica dedutiva, matemática, usando transformada de Fourier, por exemplo, né? Então esse curso ele tem uma cara meio diferente, assim. Eu já fiz muitos cursos, né, de assuntos mais assim avançados em mecânica dos fluidos, né? Principalmente na época do meu doutorado. Então cursei ali microhidrodinâmica, hidrodinâmica de fluidos não newtonianos, né, métodos de análise e perturbação em fluidos, escoamento multifásico, turbulência, né, aquela coisa toda assim mais convencional. Mas esse curso assim para mim, de todos os cursos que eu cursei na minha vida como aluno e depois como professor também, depois que eu passei a ministrar, ele para mim é o mais diferentão, assim, porque essa não existência de um termo não linear, ela muda o jogo um pouco, assim, muda a forma que a gente fala sobre as coisas, né? A gente tem essa propriedade de linearidade, né, que permite superposição, por exemplo, e que vai ser útil para a gente construir escoamentos mais complexos partindo de escoamentos mais simples. A gente consegue resolver analiticamente um caso específico de um escoamento fundamental usando transformada de Fourier, pegando a solução, leva para o espaço de Fourier, volta com a solução, pega a solução fundamental, e aí agora a gente vai usar essa solução fundamental na aula de hoje junto com o teorema da reciprocidade de Lorentz, que é um teorema que relaciona integrais de superfície e volume de dois escoamentos quaisquer de Stokes, um escoamento linha e um escoamento não linha, que é um negócio que fala, tá, mas que escoamento que eu vou usar? Né? Então, ele vai caminhando por um lugar diferente. E na aula de hoje eu queria justamente pegar e construir com vocês, a partir da soma dessa solução fundamental com o teorema da reciprocidade de Lorentz, o que a gente chamaria de representação, é melhor essa palavra aqui, representação integral de escoamentos de Stokes. E aí eu vou assim fechar um pouco o meu rosto para ler rapidamente aqui algumas ideias centrais com vocês. Depois eu volto aqui e ligo minha câmera para dar aos senhores e senhoritas aí o prazer de ver o meu rosto aqui falando coisas de mecânica dos fluidos com vocês. Mas o que a gente tem aqui nessa lousa inicial é um pouco de uma introdução a esse assunto da aula de hoje, né? Cujo objetivo consiste em enunciar uma maneira de a gente representar esses escoamentos de Stokes por meio de integrais de superfície.
poxa, eu tô sem a minha mesa digitalizadora, agora que eu percebi, mas não tem problema, eu posso ir falando isso com vocês enquanto eu pego ela aqui no cantinho, até é bom que eu esteja com a câmera realmente não aparecendo, eu vou ali ficar falando coisas e pegando aqui nesse canto aqui a minha lousazinha, que eu acho que vai ser útil, mas a ideia aqui da aula de hoje é a gente tentar ter uma representação que a gente chama de integral, e por isso ela vai estar associada a integrais de superfície, para que a gente possa obter, de repente, informações como o campo de velocidade, o campo de pressão, sei lá, num ponto qualquer de fluido de um escoamento que tem ali, de repente, partículas, gotas, hemácias, objetos, usando simplesmente integrais de informações que vão estar localizadas nas superfícies desses corpos para eu pegar e chegar no líquido, no fluido entre esses corpos a partir de integrais de superfície, tá? Então essas integrais elas vão aparecer aqui naturalmente quando eu for usar esse teorema da reciprocidade junto com a solução fundamental, né? Tópico 2, a gente já viu já que de fato existe esse teorema recíproco que vai relacionar aí integrais de dois escoamentos diferentes de Stokes. A questão é que até agora a gente não tinha um escoamento fundamental para poder usar ali, agora a gente tem, né? A gente já viu que tem essa solução que a gente chama de fundamental, que ela vai relacionar pressão, velocidade e tensão num ponto qualquer do fluido, sujeito a esse escoamento de Stokes, que ele é induzido por uma singularidade, que é um ponto de força que a gente usou uma função delta de Dirac para poder representar essa singularidade na última aula, e aí eu consigo sair da singularidade e chegar num ponto qualquer do fluido, usando aí aquelas funções de Green, que são funções que vão propagar esses distúrbios induzidos. Estou aqui falando com vocês enquanto pego aqui a minha mesinha digitalizadora simultaneamente. Assim, a gente tem que ser meio que multitarefa para poder existir nesse plano apressado que a gente vive aqui. Pois bem, então, o último tópico aqui diz respeito à questão da superposição, né? Pela linearidade dessas equações de Stokes, a gente viu já que a gente pode, então, compor escoamentos mais sofisticados, mais elaborados, mais complexos, a partir de escoamentos mais simples. Então, nesse sentido, a gente poderia usar um modelo rudimentar de uma suspensão de partículas sólidas pontuais, usando a superposição de diferentes soluções fundamentais associadas a uma distribuição de pontos de força num domínio de fluido. E aí que eu acho que é importante eu ligar minha câmera e respirar para interpretar um pouco melhor com vocês esse último tópico, né? Porque essas aulas que o cara fica lendo um tópico ali, sem aquela pausa, às vezes é um tópico que ele tem uma complexidade, a gente tem que meio que parar, respirar e entender isso que a gente está falando aqui. Esse último tópico, basicamente, o que eu quero meio que tentar adiantar para vocês é a ideia de que a solução fundamental ela está associada a uma singularidade, um ponto de força. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma geometria de um corpo ali, uma geometria complexa, um espermatozoide no líquido viscoso, eu posso olhar para essa superfície do corpo como uma distribuição de singularidades. E aí, então, se o corpinho vai andando em low Reynolds, é como se tivesse uma porrada de singularidade induzindo, vários distúrbios em todo o domínio ali, né? Ou seja, várias soluções fundamentais localizadas sobre a superfície desse corpinho, que, de tal sorte, se eu integro nessa superfície complexa todos esses distúrbios, que cada pontinho sobre a sua superfície vai induzir no líquido, eu consigo obter uma representação para poder estimar a velocidade num ponto qualquer desse líquido, em função de uma integral de pontinhos distribuídos sobre a superfície complexa desse corpinho. Essa é uma ideia que eu quero antecipar aqui para vocês, tá? Então, dito isso, a gente pode então começar a matemática. Vamos chegar aqui na representação integral de escoamentos de Stokes. Esse é o ponto em que eu acho que é importante que eu pegue e ligue a minha mesa digitalizadora aqui para poder circular coisas com vocês, senão vai ficar muito difícil para mim. Só um segundo, galera, porque o USB... Vocês sabem que ele nunca entra, velho. Na primeira vez, sempre entra na segunda, assim, sempre coloca errado antes de acertar. É meio que uma lei. E hoje em dia é uma coisa que é uma maravilha, que a gente tem essa coisa meio plug and play no Linux, né? Que eu, no meio de uma gravação de aula com câmera ligada e vídeo, eu consegui espetar um negocinho, ele já identificou, já funcionou.
Já tenho aqui a minha canetinha, que maravilha. Então agora eu posso colocar a cor vermelha e a gente pode sublinhar algumas coisinhas. Legal. Bom, a gente vai começar então a enunciar matematicamente essa representação integral de escoamentos de Stokes usando a forma integral do teorema recíproco, a equação número 1. Essa que está aqui na lousa para vocês. Então eu acho bom às vezes dar um zoom aqui para a gente olhar para a equação, porque quando você vê uma equaçãozinha pequenininha assim, você dá até ansiedade. Quando tu põe uma tela assim, uma única equação grandona, bum, o teu foco de visão vai para a parada e você consegue respirar e olhar e sentir um pouco essa equação. A gente tem que sentir as equações um pouquinho, saca? Senão fica muito assim na fritação e não respira e não entende o que está acontecendo. Então aqui eu estou em relação a integrais de superfície e integrais, né, de volume de dois escoamentos de Stokes, um escoamento linha e um escoamento não linha, e as variáveis que se relacionam aqui são velocidade e tensão. Só isso. Então eu tenho V', sigma', que é um escoamento de Stokes conhecido, que nesse caso aqui eu vou usar já a solução fundamental. Então onde tem V' vai aparecer aquela força F maiúsculo, e vai aparecer também aquele tensor G, aquele tensor, aquela função de Green para o campo de velocidade, que é um tensor de segunda ordem, que eu passei como um estudo dirigido para vocês na última aula, mostrar que esse cara ele decai com 1 sobre R, em que R é a distância da singularidade, ao ponto em questão onde eu quero saber qual foi o distúrbio que chegou naquele ponto, e o sigma, linha, sendo um tensor de tensões no fluido induzido por esse distúrbio também vindo da solução fundamental, ele vai ter aquele tensor de terceira ordem, um tensor Tzão, T maiúsculo, Tzão. E aí, uma coisa que é importante a gente chamar aqui a atenção é para a gente sempre lembrar que as funções de Green que vão propagar esse distúrbio induzido pela singularidade para pressão, velocidade e tensão, ela sempre tem uma ordem tensorial acima das grandezas associadas a essa propagação desse distúrbio. Então, por exemplo, para o campo de pressão, que é um escalar, a função de Green é um vetorzinho. Para o campo de velocidade, que é um vetor, a função de Green é um tensor de segunda ordem. E para o campo de tensão, que é um tensor de segunda ordem, né, o tensor de tensões, a função de Green é um tensor de terceira ordem, aquele T maiúsculo, que era 6RRR sobre R a quinta, né, que também ficou como um estudo dirigido para a última aula. Então agora, no lugar de V' e de sigma', eu vou tacar essas funções de Green, esses tensores novos, e V e sigma é um escoamento de Stokes arbitrário e livre de forças de campo. Isso é uma coisa importante. Então o divergente aqui de sigma é 0. Eu vou assumir aqui, tá? Se não fosse, teria um termo a mais na minha representação integral, mas eu vou assumir isso daqui. Aí tem uma coisa importante que é esse desenhozinho aqui. Que diabo de desenhozinho é esse daqui? Vamos dar um zoom. Pá. O zoom sempre dá uma calma no coração, você olha, você tem tempo de entender. Aqui eu tenho uma região V, que é onde está o fluido. Então o fluido ele não está aqui dentro, ó, onde eu rachurei. Aqui eu tenho um corpinho, pode ser uma gota, pode ser uma superfície até flexível, pode ser uma esfera rígida. Tem um corpo ali, de tal sorte que o fluido está entre S e S infinito. É o domínio onde está o fluido, é esse V. E aí x0, ele é um ponto que vai pertencer aqui um ponto qualquer do domínio onde eu quero saber a velocidade do escoamento, tá? Então eu quero saber a velocidade aqui nesse ponto x0. Eu tenho um corpinho aqui que é definido por essa superfície S, uma esferinha, sei lá. Né? De repente eu pego, por exemplo, e tenho uma esfera rígida aqui assim, e aí essa esfera rígida ela vai receber um escoamento U infinito, sei lá, que incide sobre ela, e ela vai perturbar esse campo em torno dela. Eu quero saber, por exemplo, a velocidade do escoamento em x0 aqui, que é um ponto de domínio aqui, onde está o meu fluido. E esse x, ele é um vetor varredura que percorre todo o domínio V. Né? Ele pode estar dentro, pode estar fora da gota, pode estar em qualquer ponto ali, tá? Pois bem, então na verdade esse x pra gente, quando for a diferença é o seguinte, velho,
o x geralmente, depois que eu for deduzir aqui meus modelos, ele vai acabar caindo numa dessas superfícies, S ou S infinito. A gente viu já na última aula que essa ideia de assumir que nossos campos decaem para zero no infinito é uma ideia muito conveniente, então quando a gente for integrar essas integrais em superfície aqui do teorema recíproco, esse cara aqui, quando eu for fazer esse procedimento, eu vou pegar essa superfície S e vou integrar tanto aqui quanto aqui. Mas aqui no infinito eu vou assumir que as coisas decaíram para zero. Então no fundo vou ficar muito com integrais de superfície S. E aí esse vetorzinho x ele vai acabar caindo num ponto da superfície, que eu vou varrendo aqui a superfície e vou verificando como cada ponto x da superfície gera um distúrbio, por exemplo, num x0 fixo no fluido. Então eu quero saber a velocidade do escoamento aqui. Aí eu vou ter que pegar esse x aqui e varrer cada pontinho x da superfície S e ver como cada pontinho x vai induzir um distúrbio em x0. É mais ou menos essa a lógica que eu vou querer usar aqui com vocês. E aí eu tenho um vetor também n, que é importante, em que ele aponta para fora da superfície, para dentro do domínio de fluido, e aí eu poderia ter um vetor n', que aponta para dentro, em que n é menos n'. Essa é uma relação também que eu vou usar aqui nas minhas integrais para poder construir essa representação integral. Pois bem, se eu pegar a solução fundamental, que eu estou aqui colocando na equação 2, ou seja, eu falei que V' vai ser um escoamento vinculado à solução fundamental, então é menos F sobre 8πe, θ a viscosidade do fluido, dot G, G é aquela função de Green, né, que propaga esse distúrbio, que decai com 1 sobre R para a velocidade, decaimento bem lento e tal, que tem um termo lá, RR, né, sobre R ao cubo, uma coisa assim, que era para mostrar no último ED, mais um termo que é uma identidade sobre R, uma coisa assim. E tem aqui esse sigma', que também tem uma cara meio que parecida com o campo V', a parte inicial, tem a forcinha e tem aquele fator 8π que de fato aparece, mas ele está multiplicando escalar um outro propagador do distúrbio da singularidade para a tensão, que é um tensor de terceira ordem, aquele 6R, triático sobre R, olha que doideira, a quinta, né? Que é assim que as tensões são propagadas a partir de um ponto, de uma singularidade. Então, vou pegar 2, tacar em 1, pá! Essa é a magia. Então agora eu vou tirar minha cara daqui. Esse primeiro termo aqui, vamos por partes. Assim. Veja que eu estou assumindo que div de sigma é 0 já. Então, para o escoamento, que não é o escoamento vinculado à solução fundamental, que é o escoamento não linha, esse cara aqui é 0. Tá? Não tem esse termo aqui. Então vai ter esse cara aqui, em que no lugar de V' eu vou tacar a solução fundamental, que é essa primeira integral aqui, ó, V' dot sigma, o V' é isso daqui, solução fundamental. Aquele primeiro termo do lado direito, quer dizer, esse cara aqui, vamos voltar, porque ficar decorando a equação é difícil. Esse segundo termo, desculpa, do lado esquerdo não tem esse div de sigma, porque eu estou assumindo um escoamento livre de forças de campo, escoamento não linha aqui, pá. Eu fico sublinhando várias vezes, porque eu tenho que linkar o que está na lousa com o que eu estou falando, galera. Isso aqui é uma contação de história, né? Então a gente tem que ir sempre reorganizando visualmente e auditivamente as informações. Então eu estou aqui com o meu lado direito da equação do teorema recíproco, que é V dot sigma', no lugar de sigma', eu vou colocar aqui a minha solução fundamental, menos V div de sigma'. E lembrando que div de sigma' é F delta de x menos x0. E esse é um ponto importante. Lembra que a minha solução linha, que é a solução fundamental, ela vem a partir de uma equação de Stokes modificada pelo acréscimo de um termo, que é aquela concentração de uma força de campo num ponto, numa singularidade que usa a função delta de Dirac. Então, aquela equação que eu tinha, que era grade de P, eta laplaciano de V' igual a F delta de Dirac, né? O grade de P e o laplaciano se somam num divergente de um sigma'. Então esse div de sigma', ele é dado por esse F delta, tá? De x menos x0, beleza? Então vamos prosseguir. Então aqui, galera, eu consigo ter uma forma de organizar melhor, porque vários termos, cara, tem esse cara, F dot alguma coisa, F dot alguma coisa. Aqui vai ficar um F também, dot V, né? E tem aquela coisa, por exemplo, V dot F é a mesma coisa que F dot V, porque é comutativo, esse produto escalar entre vetores. Então, usando isso daqui, eu consigo colocar o F para fora das minhas integrais, pá, e aí ele vai multiplicar uma integral, e aí corta F com F, e eu vou ter uma relação entre essa integral aqui, que é muito importante, e essas duas integrais. E aí, essa integral aqui, que tem a ver
com a função delta de Dirac, eu posso usar aquela propriedade da função delta, né, que é a integral de uma função num domínio que multiplica a função delta de Dirac, é basicamente o valor dessa função avaliado naquele ponto onde está a singularidade. Mas aqui eu vou assumir uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou assumir que eu tenho uma distribuição contínua de singularidades na superfície desse corpinho, dessa esfera, dessa coisa que está ali no meio do meu fluido. E aí eu vou definir que o resultado dessa integral ele vai ser V de x0 se o meu ponto x0 pertence ao domínio V, onde está o fluido. Então, se eu estou num ponto x0 onde tem líquido, essa integral aqui vai ser o valor da velocidade nesse ponto. Se eu estou fora desse domínio V, né, estou dentro da gota, sei lá, estou fora do domínio, é zero. Não faz sentido. E se eu estou na superfície da gota, da gota, da esfera, do corpinho, vai ser metade do valor. E aí isso a gente vai trabalhar melhor essa metade do valor, dando um exemplo da aplicação dessa representação integral para eu poder fazer a formulação de um método que a gente usa para resolver deformação de gotas, que a gente chama de método de integral de contorno, ou boundary integral, né? Mas aí vai ficar mais claro porque é sobre 2, porque eu vou fazer uma média do lado de dentro e do lado de fora da gota, por exemplo, para ver como que essa superfície vai se deformar ao longo do tempo. Tá? E aí vai entrar o que está rolando dentro e fora da gota para isso. Mas para os nossos casos, assim, para a maior parte dos nossos probleminhas, eu vou estar no domínio do fluido querendo saber o que está rolando ali, por exemplo, no fluido pela presença desse objeto que recebe um escoamento lá embaixo Reynolds. Tá? Então, essa integral tem essas possibilidades de valores. Estou aqui usando as propriedades da função delta de tal sorte que no final, né, o que eu vou ter é isso daqui. Ó. Outra coisa, deixa eu voltar aqui, desculpa galera. As coisas têm os seus nomes, né? Então aqui eu tenho a equação 1, eu fui para o lugar errado da lousa, esqueci. E aí no final, então, eu vou ter isso aqui. Que a velocidade, num ponto x0 qualquer, do domínio do fluido, lá em V, ela vai estar associada a duas integrais. A integral 1, ela tem a ver com essa função de Green aqui, ó, G, que propaga a tensão avaliada na superfície do corpo. Então, sigma escalar n é esse vetor de tensões, né? Na verdade, o vetor de tensões é n escalar sigma. Mas se o sigma for simétrico, que geralmente acontece em muitos contextos, eu posso trocar, então não deixa de ser uma representação da traction, né? Desse vetor de tensão que distribuído na superfície S vai dar essas forças ali que atuam na superfície do corpo. Então eu tenho esse primeiro termo que está associado a esses dois carinhas e tem esse segundo termo que já está associado já a essa distribuição de velocidade na superfície. Então essa segunda integral ela vai fazer mais sentido para a gente quando eu tiver, por exemplo, superfícies não rígidas, deformáveis, gotas, porque eu vou ter um V, né, que vai ser uma velocidade aí meio que relativa de como esses pontos na superfície uns se deslocam em relação ao outro, né? Porque como a esfera é rígida, a velocidade em todos os pontos dela é a mesma, assim, né? Se ela tiver, ela é rígida, né? Ela não tem um ponto dela que vai para cá mais rápido que esse ponto, ela não tem essa deformação, então não faz muito sentido usar essa segunda integral para problemas de esferas rígidas, mas em contextos de membranas, hemácias, gotas, coisas que se deformam, essa integral 2 ela é importante. Então, aqui tem uma nomenclatura, essa integral 1 a gente chama de simples camada potencial, ou em alguns textos, monocamada potencial, em inglês single layer potential, ou também monocamada potencial de Stokes-Lett. São vários nomes para essa mesma integral, que são nomes muito loucos, assim, e aí até assim, os jargões que a galera da microhidrodinâmica usa são meio que diferentes assim dos jargões que você vai encontrar em outras áreas. No fundo, essa microhidrodinâmica ela é um pedaço muito científico assim da mecânica dos fluidos, saca? Que já é um rolê muito científico, né? Mas a mecânica dos fluidos convencional, quando a gente pensa num contexto de engenharia mecânica, por exemplo, que é o meu departamento, ela tem essa coisa assim muito aplicada, né? Turbulência, escoamento compressível, alto Reynolds, CFD, vamos projetar um navio e tal. A microhidrodinâmica ela vai para um lance mais assim
da biologia, da coisa da vida, né, dos micro-organismos, do sangue, dessa hemodinâmica, ela vai caindo em outras coisas um pouco mais próximas da fisicoquímica, apesar de não chegar nessa escala de zoom, mas ela vai lidar com essa escala intermediária, assim, que você vai saindo um pouco do lance da engenharia e chegando num lance um pouco mais científico. Então as palavras são um pouco diferentes, né? A escola de pensamento é outra. Essa microhidrodinâmica, ela chega a mim pelo professor Francisco Ricardo Cunha, que fez o doutorado lá em Cambridge, né, no Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica, o DMTP, né, que trabalha com a mecânica dos fluidos, astrofísica, que é onde estava o Stephen Hawking, né, essa galera. Assim. Então, é dessa galera que vem um pouco essa microhidrodinâmica que chegou até a mim, assim, né, e que eu estou transmitindo aqui para vocês também. Então, tem outras palavras, assim, por isso que também é importante a gente entender também terminologia. E essa segunda integral a gente chama de dupla camada potencial de Strasselet, ou em inglês Double Layer Potential. Aqui tem duas palavras interessantes, Stokeslet e Strasselet. E você vê que assim, esse Strasselet, ele aparece com a integral 2. E não tem stress aqui, tem velocidade, mas tem o propagador da tensão, que é o T. Né? Então, e ao mesmo tempo, a gente não coloca velocity let, mas chama de Stokes let, essa outra integral, que não tem aqui a velocidade explicitamente, mas tem o cara que propaga a velocidade, o distúrbio. Então, o que a gente tem que tentar começar a entender também nesse curso o que significa essa coisa que eu chamo de Strasselet. A gente vai ver mais pra frente, por exemplo, que quando eu estiver falando de um contexto de viscosidade efetiva de uma suspensão de esferas rígidas, eu vou usar esse conceito de Strasselet para indicar, por exemplo, o mecanismo físico a partir do qual a viscosidade efetiva de uma suspensão de esferas rígidas ela aumenta com a presença das esferinhas. Isso foi uma coisa que o Einstein deduziu logo no começo da carreira dele. Ele nem é um cara tão famoso por isso, né? Mas ele também pode ser considerado assim por muitos como o pai da reologia moderna, porque ele apresenta um procedimento meio que analítico de você entrar na escala de uma partícula e obter, por exemplo, essa viscosidade efetiva, essa propriedade efetiva associada a uma suspensão dessas partículas, né? Então você vai na escala da partícula e usa coisas ali dentro para obter uma informação bulk efetiva do meio em que ela se encontra. E é isso que faz a reologia, né, no fundo. Então o Einstein é um cara que apresenta um cálculo em que a gente explica esse mecanismo de aumento de viscosidade como uma transferência de uma não deformação dessas partículas para o fluido. Quando eu pego, por exemplo, essas partículas rígidas e ponho lá numa suspensão e aplico um cisalhamento, ele vai querer deformar as partículas, porque o cisalhamento ele é uma combinação de rotação e deformação. É isso que ele é. Dois modos de movimento. A gente pode mostrar isso na cinemática básica assim, de fluidos, tá? E aí, como essas partículas são rígidas, não se deformam, elas transferem a não deformação para o fluido. E a gente fala que isso gera um aumento de Strasselet, né, de uma tensão transmitida de volta ao fluido pela não deformação das partículas. E isso aumenta a viscosidade efetiva. Então, Strasselet tem a ver com esse aumento de tensão efetiva pela presença de partículas numa suspensão e que tem a ver com essa propagação de tensão nesse fluido usando esse propagador de tensão que é o T, né, que aparece na minha integral 2, que é a minha Double Layer Potential. Então esses nomes vão aparecendo e são coisas difíceis de definir porque são muito abstratas e são nomes diferentes para a mesma coisa abstrata, mas é importante que a gente comece a tentar construir uma nomenclatura mais adequada para lidar com esses fenômenos e uma tentativa de usar essa nomenclatura a serviço, como é que eu posso colocar assim, da construção de entendimentos dessa física muito complexa e da relação dessa física com a matemática que a descreve, tá? Pois bem, galera, falei aqui bastante, porque eu me empolguei com esses termos aqui, e aí só pra gente finalizar essa parte aqui, né, se eu tivesse, por exemplo, então, pegando essas integrais aqui e tivesse interessado em determinar aqui, no caso, esse campo de velocidade induzido aqui em x0, só para a gente saber quem seriam
os termos que entrariam aqui, né, nesse G e nesse T, porque lembre que G e T são funções de R, né? Então que R que é esse daqui? Quem que é esse R aqui? Para a gente poder linkar esse R com a cara daquelas funções propagadoras, com esse desenhozinho que é muito didático para a gente. Então aqui, deixa eu tirar um pouquinho meu zoom. O que eu tenho como vetor R vai ser essa diferença de um ponto em que eu quero saber alguma coisa em relação a um ponto X localizado na superfície S, que aparece aqui na integral, e que vai estar induzindo um distúrbio aqui nesse ponto x0. Então é basicamente esse carinha aqui, tá? Olha que interessante, né? Essa equação 3. Isso aqui é uma representação integral de um escoamento de Stokes. Essa equação aqui é uma equação importante, eu vou passar aqui um estudo dirigido hoje, para vocês ficarem meditando sobre essa equação, tá? Então o que eu posso falar é que por essa equação a gente pode saber o valor exato da velocidade, de qualquer ponto do fluido pelo lado de fora da singularidade, a princípio, simplesmente por meio de integrais de superfície. Então se eu conheço a distribuição de velocidade e tensão na superfície dessa singularidade, desse corpo que está no fluido, eu posso então conhecer o valor da velocidade em qualquer ponto do lado de fora dessa superfície, fazendo essa integral, que na verdade é uma integral assim complicada de ser feita, porque eu vou ter que pegar funções muito complexas, esse G e esse T, e vou ter que, carrear essas funções complexas de todos os pontos da superfície para um ponto qualquer aqui. É muito comum, por exemplo, você ver a galera usando malhas, né? Então aqui, por exemplo, no livro do Dominique Barthel-Bizet, aqui o Microhydrodynamics and Complex Fluids, tem aqui, cara, umas gotinhas aqui, tá ligado? E você vê que na superfície de cada gotinha, de cada coisinha que se deforma, ele tem um campinho de cores, porque aparentemente ele deve saber o valor de pressão, de velocidade em cada pontinho aqui, para conseguir usar esses pontinhos aqui todos, né? Para poder saber a velocidade aqui, por exemplo, usando uma representação integral. Então o que esse próprio livro fala a respeito, né, dessa representação integral é o seguinte, eu vou ler aqui uma frase que eu peguei para vocês, para a gente adquirir um sentimento físico melhor da representação integral. E ele fala o seguinte: vou bem pequenininho na cara aqui, pronto. Quando a geometria do escoamento ela é complexa, um espermatozoide, um elipsoide ali torto, sei lá, é muito difícil você obter uma solução exata do seu problema. A gente costuma ter soluções exatas, por exemplo, de escoamentos em baixos reinos que interagem com superfícies ali, para a esfera, por exemplo, o máximo elipse ali, sei lá, um corpo muito delgado. Mas quando você tem uma geometria complexa, isso é muito difícil. Então, se a gente deseja conhecer, por exemplo, a velocidade de impressão em cada ponto do domínio, eu posso usar uma técnica numérica clássica, tipo de CFD, né, volumes finitos, VOF, né, para poder obter essa solução das equações de Navier-Stokes no domínio. Aqui tem até um probleminha que eu poderia mostrar para vocês do OpenFOAM, que eu simulei uma gotinha magnética sendo arrastada aqui por uma parede e tal, usando esse VOF, em que você vai lá, faz uma malha, resolve em cada ponto Navier-Stokes e tal. Mas em muitos casos eu poderia estar interessado, por exemplo, em conhecer apenas a velocidade num ponto específico do escoamento, né, partindo apenas do conhecimento das velocidades e forças atuantes num contorno do domínio. Então, nesse caso, essa representação integral pode ser útil. Tá? Então, para a gente ficar um pouco mais no exemplo aqui dessa representação integral, eu queria, na aula de hoje, dar esse exemplo de uma partícula no fluido infinito, o exemplo 2, que eu vou passar mais rapidamente, dessa determinação, que não envolve muito assim a representação integral diretamente, mas é um plus que vai ser legal pra gente, que vai me ajudar inclusive a passar um ED bacana para casa, que tem a ver com a determinação dessa força hidrodinâmica em torno de uma esfera que chega na lei de Stokes, e aí eu queria passar então o último ED. Esse exemplo 3 eu acho que vai ficar corrido, deixa para a próxima aula, que tem a ver com integral de contorno para partículas deformáveis e tal. Mas seria o meu objetivo da aula de hoje. Vamos então para esse exemplo 1 aqui, para a gente poder resolver um probleminha aqui. Tá? Então, o primeiro exemplo é de uma partícula rígida, ela não se deforma, em um fluido viscoso. Para esse caso, já adiantei para vocês, você pode ver lá
pelo livro do Kim Carrilla, que é fácil mostrar que a contribuição da dupla camada potencial ela é nula porque a partícula é rígida. Porque na verdade a questão é uma questão de velocidade relativa, tá? Esse cara aqui, esse V, é o V avaliado em S, e todo mundo que é V avaliado em S é o mesmo V, eu não tenho V relativo, então essa integral aqui de t escalar em ds numa esfera, ela é meio que simétrica, se anula, e eu não teria essa contribuição da dupla camada potencial se a minha partícula for rígida. Então nesse contexto, a velocidade num ponto x0 qualquer aqui, ó, do meu escoamento, se eu penso num escoamento U infinito que incide sobre uma partícula, e aqui nesse caso a partícula ela pode ter uma condição de contorno muito very crazy, ela pode ter uma condição de contorno dela estar indo para cá, sei lá, com velocidade U, e girando para cá com velocidade ômega, né? E tem aqui um raio A, uma superfície S e um vetor X que vai varrendo pontos aqui, ó, na superfície dela, para poder ir linkando essas singularidades espalhadas na superfície de uma esfera por meio da solução fundamental que usa esses propagadores do distúrbio, saber o que está rolando com o meu fluido, né, com a velocidade dele num ponto x0. Então se eu uso a minha representação integral, para esse caso, eu tenho que a velocidade, né, do fluido num ponto x0 qualquer vai ser a velocidade o infinito. Aqui na verdade eu deveria usar um cara vetor, né, pelo amor de Deus, né, para ficar uma coisa melhor, então põe aqui um vetor. Mas essa integral que tem a ver com essa monocamada potencial, com essa distribuição de Stokes-Lett. Stokes-Lett são singularidades distribuídas num ponto que vão propagar velocidades longe, né, por meio desse tensor propagador do distúrbio dessa singularidade, o G. Então esses Stokes-Letts vão estar sendo integrados na superfície S para verificar o distúrbio da velocidade induzido em x0 pela presença da partícula, e aí tem que pegar todos os pontos x em S para fazer essa integração. Mas seria como eu obteria, por meio da minha representação integral de escoamentos de Stokes, essa velocidade ali em x0. E aqui eu tenho as seguintes condições de contorno, né? O V é igual a o infinito para x no infinito, e ele vai ser igual a U mais ômega vetorial x, né, ômega R, porque está girando e tal, para qualquer ponto de x pertencente a S. Claro que a pergunta de $1 milhão, né, como é que as condições de contorno desse problema elas vão afetar o valor da velocidade do escoamento no ponto qualquer lá do fluido. E claro que isso vem pelo fato de que esse sigma aqui, que aparece aqui, é o sigma de Navier-Stokes, que tem pressão e tem esse D, que tem a ver com velocidade. Então, essa distribuição, esse aqui é muito importante, e esse link é o gancho que eu pego para o exemplo 2, que é a distribuição de tensão na superfície da partícula sólida, ela depende das condições de contorno de velocidade em torno da mesma. Nesse sentido, essas condições de contorno elas vão afetar o resultado da integral da monocamada potencial de Stokes-Lett e, consequentemente, o distúrbio gerado no fluido pela presença de uma partícula que gira enquanto translada. Que coisa mais linda do mundo! E aí, eu vou chamar já para o exemplo 2, que é determinar a força hidrodinâmica em torno de uma esfera, porque a minha ideia é passar um estudo dirigido aqui hoje para vocês, que envolve esses dois exemplos, para a gente começar a pensar algoritmicamente em como eu poderia usar uma representação integral, por exemplo, para plotar um campo de velocidade de um escoamento em torno dessa esfera aí, velho, que gira enquanto recebe um flow, por exemplo, sem resolver o flow. Isso que é o mais bonito, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou para um outro exemplo, que é muito legal, que é a determinação da força hidrodinâmica em torno de uma esfera. Esse exemplo, galera, eu vou passar com ele assim um pouco mais rapidamente, porque a gente vai ver ele depois de novo, mais em detalhes. O meu objetivo ao apresentar o exemplo 2 aqui agora, neste momento, nessa aula, é tentar mostrar para vocês de onde que vem aquela lei de Stokes, que fala que a força de arrasto em torno de uma esfera é aquele 6π eta a U, né? Mas partindo já de uma solução da equação de Stokes em torno de uma esfera, que eu não vou resolver ela na aula de hoje, vou resolver ela na próxima ou na outra aula, mas eu vou usar a solução desse escoamento para integrar a distribuição de tensão na superfície da esfera, para a gente começar a pensar nessas integrais de superfície.
Sacou? Então, na verdade, esse exemplo 2 ele tem dois papéis para mim. Ele vai meio que me adiantar a apresentação do modelinho que será resolvido em detalhes mais para frente. Até aqui, ó. Tava vendo aqui nas minhas lousas, ó. Aula próxima, separação de variáveis, vou resolver essa parada aí e tal. Então eu vou entrar em detalhe desse problema, mas já vou enunciar mais ou menos do que se trata essa questão de eu ter que resolver um escoamento em torno de uma esfera. E aí sim, vamos usar essa distribuição de tensão em torno da esfera para obter essa força de Stokes. E aí eu vou linkar o exemplo 1 e 2 para passar um ED, que é para você pensar num algoritmo. Não é para você programar nada, é para você pensar no algoritmo, o ED, tá? Mas vamos lá, por partes. Então vamos aqui para esse probleminha que é eu calcular a força hidrodinâmica em torno de uma esfera, tá? Então aqui eu tenho um escoamento, né, uniforme que está na direção Z. Vem para cá. O infinito na direção Z. Aqui, cara, é meu eixo assim, em que θ é igual a zero. E θ vai crescendo nesse sentido, tá? Então aqui, sei lá, nesse ponto aqui, o meu θ é 90 graus. Aqui, o meu θ é 180 e por aí vai. Eu tenho na superfície da minha esferinha de raio A, um vetorzinho ER, que aponta para fora, que é o vetor normal, e um vetor Eθ, que é o tangencial. Então, tangencial e normal, tá? EZ, que é a direção do flow, eu poderia expressar em termos de θ. Ele teria uma componente cosseno de θ na direção ER e menos seno de θ na direção Eθ. Aqui por um triângulozinho você consegue provar essa relação aqui. Depois em casa faça o seu triângulozinho e mostre essa relação, tá? Entre a EZ que está para cá, o Eθ que está na superfície. No caso o Eθ está alinhado com EZ quando eu estou nesse ponto. E aí nesse ponto o meu Eθ é perpendicular ao EZ. Repare que nesse ponto θ é igual a zero. Repare que cosseno de θ é igual a 1, o que corresponde a um ER alinhado com EZ em θ igual a zero. Estaria para cá o meu ER. E o seno de θ para θ igual a zero é zero, o que corresponderia a uma contribuição zero da componente Eθ, que estaria para cima, na componente EZ, quando θ é igual a zero, por exemplo. Então dá para você intuir aqui que faz sentido essa relação aqui. Eu estou dissecando a geometria do problema para você entender o que eu quero resolver, tá? Aqui já vou colocar as minhas condições de contorno já. Eu vou resolver o caso adimensional em que o meu R ele é R sobre A. Então o R igual a 1 é na esfera, e ali eu vou ter VR e Vθ igual a zero, que é não escorregamento, impenetrabilidade. E para R indo para infinito, a minha velocidade é o infinito na direção EZ. Condições de contorno. Bom, para um escoamento axissimétrico em coordenadas esféricas, o que significa que V desse ângulo que eu chamei de φ é zero, então o θ está aqui no meu plano, o φ está aqui. Eu não tenho um escoamento, aqui é a esfera, vem aqui o flow. Ele vem bonitinho para cá, ele não gira para cá, ele vem para cá e gira em torno da esfera, tá? É axissimétrico, então o meu campo de velocidade V, ele é função só de R de θ, e ele tem uma componente VR na direção ER, que depende de Rθ, e Vθ na direção Eθ, que depende de Rθ. E aí as equações de Stokes adimensionais para esse problema seria, né, div de V igual a zero, e esse Laplaciano de V menos grade P igual a zero. Lembra que aqui apareceu o Reynolds tende a zero já, e aí no Reynolds zero, o cara adimensional dá isso daqui já. Esse aqui foi o primeiro ED que eu passei para vocês. Esse curso é legal porque ele é um monte de ED, velho, porque é muita matemática, é muita ideia. E a maneira que eu consegui encontrar de transmitir nesse formato esses conteúdos, né, com a densidade que eu gostaria de entrar neles, ela vai demandar um monte de ED. Então é muita hora para casa e tal. Eu acho que assim é o melhor modelo, na verdade, sabe? Em que o aluno tem que ficar muito tempo ali pensando. E também tem a aula, tem os EDs, tem um negócio que é um estudo dirigido mesmo. Eu estou dirigindo o estudo de vocês, né? Porque rigorosamente, galera, eu não ensino nada pra ninguém. Vocês que aprendem, velho. Eu só tô falando aqui algumas coisas. Então você vai lá e aprende você mesmo no seu processo, né? Pois bem, então aqui eu posso escrever as minhas equações de Stokes nesse limite em coordenadas esféricas dessa forma aqui. Tira uma foto, um print aqui. Eu não vou entrar em detalhes de ler cada termo, mas acho que vale a pena você fazer o exercício, para não ficar assustado com isso, de pegar a equação de Cauchy você mesmo, aquela equação bonita aqui, ó, que é essa daqui. Cadê? Ctrl Z, velho. Pronto. Cadê meu... Tô aqui, tá. Então pega a equação de Cauchy, que é essa equação bonitinha aqui, ó. Vou até pôr aqui em preto. Rho
dvdt. Ou melhor, nem é de coxinha não, pega logo essa aqui mesmo, logo essa aqui, ó. Esse Laplaciano de V, porque aqui eu não estou colocando o termo de inércia, estou só colocando os termos do Laplaciano grade P. E aí para você verificar que esse cara vai dar isso daqui mesmo, bate um retrato, você vai vir aqui no teu Google e você vai escrever Del Operator. Deixa eu pôr aqui, Cylindrical Coordinates. Eu não estou pondo minha tela aqui porque, velho, às vezes eu faço umas buscas aí que eu não quero que vocês descubram, não. Então aqui, se tu pegar assim, Del Operator Cylindrical Coordinates, escrever isso no teu navegador, eu estou usando o Brave agora porque não tem mais anúncio, fica uma coisa limpinha, uma beleza, velho. Você vai encontrar essa página do Wikipedia, cara. Eu sempre passo esse bizu pra galera, que é excelente, que ele tem aqui uma tabelinha, Del Fórmula, em que ele põe o gradiente, o divergente, o laplaciano, o rotacional, em sistemas cartesianos, cilíndricos e esféricos de coordenadas. Então olha para isso daqui e tenta você mesmo chegar e verificar em casa que de fato essa caixinha azul aqui, que eu mandei uma setinha agora, vai representar o div de V igual a zero nesse sistema de coordenadas, e essa equação Laplaciano de V menos grade P igual a zero em R e em θ. Seriam essas as equações do movimento, equações complicadas, mas eu tenho um sistema bem posto, eu tenho 3 equações aqui, eu tenho 3 incógnitas, que é P, VR e Vθ, e tenho 3 condições de contorno também, velho. Eu tenho 2 aqui e tenho essa daqui. Então, o que significa que está tudo certo, tem um sistema bem posto. E nesse caso eu consigo ter uma solução exata por separação de variáveis, que eu vou mostrar na aula que vem para vocês, e por isso não vou entrar aqui, e que essa solução ela vai dar para a gente os seguintes campos de velocidade e pressão para esse probleminha. E aqui eu vou abrir o meu zoom. Eu vou ter o meu campo V de Rθ na direção R, V de Rθ na direção θ e P de Rθ dado por essas expressões A sobre R, aqui tem um R ao cubo, um decaimento, com 1 sobre R para esse termo, 1 sobre R para esse termo, esse é um termo já de segunda ordem, um decaimento R ao cubo mais rápido, a pressão decai com 1 sobre R ao quadrado, então a mesma coisa, aquela lógica das funções de Green, que a pressão decai com 1 sobre R ao quadrado e a velocidade com 1 sobre R, ela é recuperada nesse problema da solução exata do escoamento em torno de uma esfera nesse contexto. Aqui eu pus uma figurinha só para você verificar quem seria R, θ e tal, que é uma figurinha muito importante, porque agora o que eu vou querer dessa solução é estimar, a partir dela, a força hidrodinâmica que vai atuar sobre a esfera. E essa força eu vou definir em termos da integral, que é essa integral aqui, uma integral em S, e é esse símbolo aqui, essa dupla integral com esse círculozinho, para falar que é uma integral numa superfície S fechada. Porque integrais de superfície, elas podem ter duas situações. Então eu tenho aqui esse porta-copos de crochê que a minha sogra fez, que de vez em quando eu tô aqui, quero beber um chá quente de hortelã e tal, e não pode manchar a madeira, o caralho, e aí tem esse negócio aqui. Isso é uma superfície S que ela é aberta. Eu posso ter, por exemplo, sei lá, eu quero saber o fluxo de campo elétrico que cruza essa superfície S a partir de uma distribuição de carga aqui e tal. É uma integral aberta, que a gente chama de integral de superfície S, assim, aberta. Quando ela está fechada aqui, virou uma casca, um ovo, sei lá, virou isso daqui, e eu quero integrar nessa superfície fechada, e seria uma integral de linha de segunda espécie, que ela pode ser representada com essa integral de linha, mas com duas integrais para falar que eu vou fechar a superfície inteira. É uma forma de você também representar, tá? Mas também pode pôr só, sei lá, isso aqui, a integral de S também, dá no mesmo, desde que você defina o que você está falando ali. Então, o que eu quero é a integral nessa casca da projeção do vetor n do tensor de tensões avaliado em toda a superfície. Ora, esse vetor n é o ER da minha esfera, não tenha dúvidas, que é o ER. Então é R dot sigma. E aí a força hidrodinâmica aqui é uma força que eu quero saber na direção Z, que é onde está aqui a esfera, tá, sei lá, girando, nem sei, tá parado, não sei. E aí tem um flow que vem aqui. Então eu quero na direção do flow. Então a projeção em EZ da força hidrodinâmica é a força de arrasto, F drag. E aí fica um EZ escalar, ER escalar, sigma. E aí aqui é a minha referência de integração, O θ está aqui está o dθ, aqui está o φ, aqui está o R, aqui está meu vetor normal N, que
também é o próprio ER, tira um retrato, e aí o legal é que aparece esse ER escalar, EZ, perdão, e o que eu sei já é que, primeiro, ds vai ser r ao quadrado, seno θ, d θ, d φ. Isso aqui é clássico pra caramba, já usei esse tipo de elemento de área de uma esfera para várias coisas aqui nesse canal, inclusive naquele curso meu de radiação, em que a gente tem que provar ali uma série de coisas, assim, lei de Stefan Boltzmann, esse fluxo líquido de energia radiante sai de uma esfera. Também já usei esse tipo de diferencial de superfície para obter a lei de Gauss da eletricidade no meu curso de fluidos magnéticos. Então, velho, esse ds está em todas, sempre que é uma esfera é fácil ver esse cara aqui, não vou entrar muito em detalhes. E esse ER escalar sigma, eu vou ter sigma RR na direção R e sigma R θ na direção θ, que é a minha attraction, na verdade, né? É o N escalar sigma. E se eu pegar ainda EZ escalar isso daqui, que está aqui embaixo, EZ escalar é R escalar é sigma, eu vou pegar o EZ, que é esse cosseno θ menos seno θ, na direção ER é θ, que eu já vi aqui em cima, aqui, ó, que bonitinho, esse carinha aqui, olha que lindo. E aí, vamos explicar escalarmente esses caras, que são as componentes R e θ da traction. É uma multiplicação, na verdade, de dois vetores, vai dar um escalar, que é o módulo da força de arrasto na direção do escoamento. E essas projeções vão dar sigma RR cosseno θ menos sigma Rθ seno θ. E aí, no fundo, essa força de arrasto vai ser essa integral aqui. Bah! Duas integrais duplas de 0 a π, 0 a 2π, dθ, dφ, desse ds aqui, que na superfície o R é o A, e aí sigma RR cosseno θ, sigma Rθ seno θ. Esse cara aqui seria uma contribuição mais devida ao campo de pressão, esse RR, e esse Rθ mais uma associada ao arrasto viscoso. Você conseguiria, inclusive, saber qual que é maior e qual que é menor no caso de uma esfera, mas se mudar o shape do corpo, de repente é um slender body, um corpo delgado, você pode ter uma contribuição de arrasto viscoso maior que da pressão. Então é legal você ver essa origem dessas contribuições da distribuição de tensão na superfície de um corpo, na força de arrasto resultante, mas o que eu quero para você é que no seu estudo dirigido 6, que eu vou definir um prazo ainda para ser entregue, talvez daqui a 2 semanas, porque esse curso é cheio de ED e eu quero dar um tempo, né, entre esses EDs. Essa semana a gente não vai ter aula presencial, porque vai cair no dia do trabalho a nossa aula presencial, então uma semana para você ficar em casa estudando, inclusive essa aula também. Mas eu vou definir direitinho esse prazo do ED com vocês, mas o primeiro tópico é resolva essa integral aqui, usando sigma RR e sigma Rθ daqui, velho, dessa coisa aqui, Navier-Stokes mais esses campos aqui, vai ter que ver o gradiente de V e o gradiente de V transposto em sistemas esféricos de coordenadas e usar essas soluções aí, quebrar a cabeça para você, papel e lápis, tá? E resolve essa integral aqui pra gente e prove que vai dar isso daqui pela lei de Stokes. E aí o próximo passo desse ED, ele é um pouco mais filosófico, um pouco mais existencial, e é um ED que vai antecipar um outro ED no futuro, que é o seguinte: pense como que você faria para plotar o campo de velocidades do escoamento num contexto de creeping flow em torno de uma esfera que está fixa num ponto do espaço. Então uma esfera que está paradinha, mas ela está girando, véio, em torno do próprio eixo, enquanto ela recebe um flow horizontal uniforme. Então aqui está o flow, boom, o infinito, tem a esfera aqui parada. A solução exata para ela parar, eu já sei, mas agora ela vai girar para cá. Boom. E aí eu já antecipei aqui o problema do exemplo 1, de uma partícula em movimento, de um fluido viscoso e tal, dessas condições de contorno aí, né? Falei dessa pergunta de $1 milhão e tal. E aí, resolvi o caso em que ela não gira, né? Que ela tá aqui bonitinha, paradinha e tal. Mas eu quero que você pense como é que você faria para plotar esse campo de velocidade para esse problema diferente, que é uma esfera que está parada, mas está girando em torno do próprio eixo, parada, assim, não está transladando, mas gira em torno do próprio eixo enquanto recebe um flow, sem ter que resolver necessariamente esse campo de velocidade, mas só usando a equação 2.
essa representação integral de escoamentos de Stokes. Tá? Eu quero que você escreva um algoritmo descrevendo os passos que você utilizaria para fazer essa missãozinha. Não é para programar nada, não é para escrever o algoritmo. Vou pegar um papel, tá, como é que eu faria isso? Né? Eu tenho que integrar isso aqui, mas como é que eu integro isso numericamente? Porque, tá, tem que integrar, mas tá, e aí? Quando for no código lá, você abriu o seu bloco de notas lá e você vai escrever em Fortran o teu programa, né? Ou em Python o teu script lá e tal. Como é que você faria para obter esse campo de velocidade? Eu tenho que fazer uma malha, de repente, e eu quero saber a velocidade em vários pontinhos aqui, e para cada pontinho tem que resolver uma integral de superfície. E como é que eu resolvo essa integral de superfície numericamente? Teria que fazer uma malha na superfície dessa esfera, triângulozinhos. Como é que eu resolveria esse problema aí, cara? De usar a representação integral para poder plotar esse escoamento, esse campo de velocidade desse probleminha aí, baseado na representação integral de escoamentos de Stokes para uma esfera rígida. E usando um pouco dessas ideias de integrais de superfície que você viu no exemplo 2 aqui, dessa solução aí, que também tem a ver com ED, para você obter essa força de arrasto em torno dessa partícula esférica, né, rígida, usando essas integrais de superfície. Então, galera, por hoje é só. Eu acho que eu até passei um pouco do ponto, falei bastante, foi uma aula até maior. Não, deu 1 hora. Oh, que maravilha, eu tô com um timing tão bom assim, cara, de hora. Na minha cabeça tinha sido já 1h30, mas eu acho que deu certinho para encerrar 1 hora, com uma aula densa e ao mesmo tempo uma aula que teve assim profundidade, que a gente conseguiu, né, mergulhar um pouco profundo nas ideias e que eu espero que tenha assim servido para juntar legal assim as duas últimas aulas na cabeça de vocês. E a gente se vê então na próxima aula do canal aqui do Ciência e Brisa. Falou, galera, é nóis!